Sejam muito bem-vindos a mais um Mastercast de Construção, o podcast que descomplica o mundo das obras. E hoje estamos aqui na primeira temporada especial, diretamente do 30º CBank em Porto Alegre. Profissionais que trabalham, com o sistema, e aí incluo engenheiros, arquitetos. Tudo são fases, tudo são processos, tudo são etapas. Desde inteligência artificial, de patologia. Que a engenharia civil é muito ampla, né? Fui conhecendo várias pesquisas nesse último ano e... A galera jovem não quer mais entrar na área da construção civil. Então, pessoal, vamos aí. Fala, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Mastercast de Construção, o podcast que descomplica o mundo das obras. Muito prazer, eu sou o Felipe Nunes e nós estamos na temporada especial diretamente aqui do CBank, do 30º CBank em Porto Alegre. E agora eu trago o professor Finger, José Luiz Finger, engenheiro civil, que vai trazer toda a sua experiência aí ao longo dos anos aí para nós e vai falar um pouquinho do nosso futuro, da nossa educação. Seja muito bem-vindo, seu Finger. Obrigado, Felipe. Obrigado. Vou tentar, né? E um prognóstico em relação ao futuro da engenharia não é uma coisa muito fácil, né? Sabe que prognóstico, às vezes, ele te dá algumas zebras, né? Mas, assim, nós temos várias coisas promissoras e desafiadoras em relação ao futuro, principalmente na educação. Né? E do engenheiro civil, no caso. Tá? Nós temos o advento do IA aí, né, e do ensino à distância, que já está se consolidando já há uns 7, 8 anos, né, cada vez mais forte. Isso traz desafios em relação à qualidade de quem está saindo, né, do formando. Né? Me conta um pouquinho da tua trajetória, professor Finger. Eu fiquei muito curioso de saber de toda essa experiência aí do senhor. Bom, eu iniciei aqui na Uniriter, nessa casa aqui que eu estou hoje, em 1980, em agosto de 1980, e saí daqui em dezembro de 2017. São quase 38 anos de carreira profissional de mestre, né, de professor. Né? Fui coordenador adjunto do curso de arquitetura aqui por 6 anos e elaborei os cursos de engenharia civil inicial, principalmente inicial, depois ambiental e os outros que seguiram, elétrica, química. Participei, né, da equipe que montou esses cursos. Né? A civil nós montamos junto com alguns professores que eu tenho que mencionar aqui, André Kramer Souto, que foi um parceiro excepcional na montagem do curso, e coordenei o curso de engenharia civil por 7 anos até sair daqui da Uniriter. Que trajetória linda, hein? E de engenharia, quanto tempo só de engenharia civil o senhor tem hoje? Civil, somando eu tudo. me formei em 1973, são 52 anos. Nossa, 52 anos de engenharia. Olha só, pessoal, vocês ainda estão com dúvida se vale a pena fazer engenharia. O professor Finger está aqui com essa energia e com todo esse entusiasmo e veio aqui diretamente deixou o congresso, né? E veio aqui conversar com a gente para poder trazer todo esse conteúdo de 52 anos de experiência, gente. É fantástico. E professor, me diz então assim, ó, o que o senhor acha assim dessas barreiras, né, do avanço, né, da mercantilização do ensino, né, das inteligências artificiais, né? O senhor aí com toda essa bagagem de ensino, né, que acompanhou todas essas transições, essas evoluções do ensino, né, ao longo desses 38 anos, né, como professor, o que o senhor vê assim de novidade, né? O que o senhor enxerga? Bom, até 2017, que é o momento em que eu me desvinculei da Uniriter, né? A partir de lá eu estou aposentado com atividades mais recreacionais e alguma coisa em termos de voluntariado, né? Em relação a alguma entidade, né? A gente vê que efetivamente a universidade pública ela atingiu um certo número de alunos, né, e não teve mais capacidade de aumentar. Então, a privada começou a aumentar, né, a sua disposição em fornecer cursos de formação universitária. Né? E uma entidade privada precisa ter rendimento, né, porque senão não cresce.
Sim, Uma entidade privada que não tem rendimento, não tem lucro, não vai crescer, ela vai se estagnar e vai morrer. sim, Então, agora tem que dosar, né, o nível de lucratividade com a qualidade do ensino, né? Isso é uma coisa que, às vezes, é difícil, né? sim. Eu participei desde 2010, quando a Uniriter foi adquirida pela Laureate, né? A Laureate era uma empresa americana, Uhum. é uma empresa americana, que adquiriu no Brasil umas 17 universidades, em todas as regiões, Uhum. inclusive a Uniriter, e ela promoveu uma certa mercantilização, né? Uma obtenção de lucro, às vezes, um pouquinho mais exagerado, né? Sim, Mas isso aí tem que dosar, né? sim. E a resposta vem daquele que está sendo formado. Se é um aluno qualificado, vai se justificar. Uhum. Se não, acho que não é. Aí o negócio começa a evoluir no sentido negativo, né? Sim, começa a pesar, né? Porque Pesar. o aluno não sai com a formação e com a experiência correta no final da graduação, né? E o que eu diria assim, formação universitária, no caso da engenharia civil, é essencial que o aluno se foque numa coisa, Uhum. fazer atividades práticas, né, junto a empresas, né? Uhum. Fazer, participar, né, de empresas, né? Tendo alguma parte do seu tempo disponível para poder fazer essas atividades extracurriculares, né, que lhe dão experiência, né? Sabe que a gente falou da questão da inclusão da educação compartilhada, né? E a partir de um momento que ele acessa a faculdade, ele já começa a gerar experiência dentro de um canteiro de obras, dentro de Ah, uma sim. empresa, dentro de uma indústria, né? Para que ele já comece a respirar realmente o mundo que ele vai viver, né? Para ele conseguir ter essa educação compartilhada, já juntando a experiência do mercado de trabalho, dos profissionais que lá estão, né? E juntamente com a graduação que ele está ali aprendendo e tendo todas as teorias, né? Isso é fundamental, o aluno ter essa ideia de participar da obra, né? De ir para a atividade real, né? Porque a teoria é uma coisa, né? Uhum. E a prática, às vezes, é um pouquinho mais difícil de tu associar a uma teoria, né? E tu Sim. tem que fazer essa junção. Sim, até para poder entender realmente, né? Quando você gera aquela experiência, você vê aquilo acontecer, né? Principalmente as estruturas de concreto que são um pouco mais complexas, né? Quando você vê uma fundação, você vê uma hélice contínua, né? Você É, entende uma sondagem de solo, né? Então você começa a assimilar, a juntar A com B e fica muito mais fácil, né? De ter esse conhecimento, de absorver esse conhecimento, né? a prática valoriza o aprendizado, né? Da substância, da background para o cara, né? O cara Sim. vai ter isso, vai ficar introduzido nele, né? Ele vai saber na prática como é, Uhum. porque o papel aceita tudo, né? Com certeza. O papel aceita às vezes muita besteira. Então, se tu Muito. não tem aquele feeling de fazer avaliação crítica do que tá no papel, lá na obra tu vai entender isso, né? Até coisa simples, né? Se tu tá fazendo estágio e o teu supervisor te pede, vai me cubar o volume de concreto que eu preciso comprar amanhã, né? Uhum. Aí tu tem que pegar a geometria, fazer a avaliação do volume e tem que saber uma coisa, né? Tem uma perda, né? Sim. Tem uma perda. Então tu tem que ter um conhecimento de qual é o acréscimo que tu tem que dar para poder Perfe- concluir a tua obra, Isso é né? perfeito. Olha o exemplo que o senhor trouxe, é exatamente isso, gente. Você imagina que daí você vai fazer uma concretagem lá com uma bomba estacionária, e aí você vai ver, daqui a pouco tem 50 metros de lance até chegar lá no final, né? Exatamente. Querendo ou não, por mais que se passe ali, se retorne aquele Exato. concreto, você tem muito mais que 10%, por exemplo, de perda. O pessoal vai montar, vai desmontar, vai limpar o mangote, daqui a pouco chega lá no final, falta meio metro cúbico, falta 1 metro cúbico numa concretagem. Claro que a área da engenharia civil é muito ampla, tem uma Sim. área que é mais teórica, né? Uhum. Se tu pega, por exemplo, hidrologia. Uhum. Eu atuei em hidrologia, minha área é saneamento, hidrologia e recursos hídricos, Aham. né? Ah, que Então, interessante. claro que lá é mais teórico, tu vai trabalhar com estatística, né? Sim. Então tem Mais dados, né? mais informação, né? Hoje nós tivemos, por exemplo, uma palestra de um representante que trabalhou na Itaipu sobre a necessidade de nós termos reservatórios de armazenamento de água, que hoje a política governamental é fazer barragens a Uhum. fio d'água. Sim.
o problema da barragem a fio d'água é que ela não te dá garantia de energia quando não tem água. Não tem água, não tem como gerar energia, Ah, né? entendi. Por que isso? Porque é o custo ambiental. A área ambiental do Brasil acha que não precisa fazer reservatórios, Uhum. mas o reservatório nos dá segurança de ter o sistema com potência firme, né? Sim, De ter água, né? sim. Armazenar no inverno, quando chove, e ter na seca, né? E a tendência é a gente ter cada vez mais escassez hídrica, né? Isso, e Pelos. nós temos a nossa matriz energética, por exemplo, é uma das maiores, mais limpas, né? Uhum. Mais limpas do planeta, né? Não sabia. A nossa matriz energética é a mais limpa, né? Nós temos o quê? 80% matriz limpa e 15% matriz suja, Uhum. que seria carvão, né? Uhum. Então, mas como é que nós garantimos isso? Porque nós temos reservatórios. Sim, Se o momento que a gente continuar com a política de não fazer reservatórios, isso aí pode nos trazer um problema de um lado. Por quê? Porque nós estamos gerando energia fotovoltaica e energia eólica que não são firmes. Elas, Uhum. quando tem vento, tem energia, quando não tem vento, não tem. E sim, quem é que supre quando não tem vento? É a barragem com o reservatório de água gerando energia. sim. Ela é que é a bombeira do sistema nosso. A hidrelétrica sempre vai suprir a necessidade das Ela é a energias. nossa bombeira, mas no momento que tu começar a limitar as reservas de água, porque tu não quer inundar por um problema ambiental, Uhum. você vai, por outro lado, trazendo esse risco. Sim. Tem que achar o ponto de equilíbrio, né? Exato. Que é A engenharia é um ponto de equilíbrio. né? A gente tem sempre essa dificuldade. E a gente estava comentando muito sobre a questão dos avanços nas graduações, né? E toda a tecnologia que vem vindo para dentro das faculdades, né? Isso também é um ponto muito importante, né? Que eu vejo que as faculdades elas precisam cada vez trazer mais tecnologia para dentro, Sim. até para poder instigar o aluno, né? Essa safra mais nova, essa que geração mais nova, né? eu, ao longo do meu tempo, que eu dou aula desde 80 até 2017, a gente viu o perfil do aluno mudou. Ah, Mudou bastante, né? uhum. O aluno hoje é um aluno mais imediatista, Sim, né? falamos isso. Ele não aceita a demora no troço, né? Ele quer coisa imediata. Então, o celular, as informações são imediatas, né? O professor está dando aula, ele está já olhando aqui O resultado se final. bem que agora estão proibindo o celular em sala Uhum. de aula, né? Não Sim. sei como é que está a situação. Tá? Então, evidentemente, a evolução tecnológica é passos largos, né? A gente nem consegue acompanhar. É isso que nós estávamos falando com essa educação compartilhada. Se o cara vem para a faculdade, ele já vai para dentro da indústria, Fazendo estágio, fazendo um estágio já inicial, isso tem que ser, esse ponto de equilíbrio ele tem que ser o mais rápido possível é, para fazer essa junção, né? Porque querendo ou não, a indústria daí vai ter um profissional muito mais bem qualificado. sem dúvida. Por quê? Porque ele já está tendo um conhecimento teórico, ele já está entendendo a rotina e ele é forjado dentro daquele processo, é forjado no campo de batalha, como a gente fala, né? Então ele já começa a ter ideia, aquilo tá nascendo com ele, né, durante a graduação, isso é muito importante. E principalmente para dentro das faculdades é poder trazer a questão de tecnologia. Antigamente, o senhor deve ter pegado muito bem esse tempo, era um quadro verde e giz, Sim, eu participei, né? né? Era isso que o senhor ia ter que ir lá desenhar uma viga em concreto armado, com a régua, Aí depois veio o retroprojetor, depois veio o PowerPoint, né? E aí, mimeógrafo. o mimeógrafo, o tempo do mimeógrafo. É, Exatamente. Existe uma evolução muito boa, muito boa. Aliás, isso é a parte boa do aluno. Hoje ele tem ferramentas que, se ele conseguir transitar por isso, fantásticas, né? imagina que hoje a gente consegue botar um software fazendo uma demonstração de uma deformação de um elemento estrutural, né? Mostrando o rompimento em um laboratório, por exemplo, né? Mostrando ali, vai fazer um cálculo estrutural do rompimento de uma estrutura, consegue pôr um vídeo, consegue abrir Visualizar. isso, consegue Visualizar em 3 dimensões ainda, né? consegue abrir um software Ou para seja, ele desenhar na hora. Tu pode simular o teu projeto antes de executar. Exato. Né? Simula ele, olha, tá bom, tá legal. Né? Consegue fazer testes, imagina. Olha ele de todos os ângulos possíveis, imaginários, entra por dentro. A tecnologia BIM hoje é algo fantástico, né? Tu tem a parte gráfica, que te dá em 3 dimensões, tu tem conectada com orçamento e tu tem conectada com qualidade de materiais. Então, hoje é uma interligação perfeita. Essa veio para ficar, né? E o aluno que sabe usar isso, que tem a clareza disso, né, aproveita mais. Né? Agora eu vejo uma coisa muito importante, professora. Eu observo ao longo dos anos, conforme o perfil e a safra dos engenheiros, que eu digo, por exemplo, o engenheiro mais antigo que nasceu lá no AutoCAD,
ele nasceu, ele é nativo, ele aprendeu a trabalhar com aquele software e dificilmente ele se atualiza para um software mais novo. Então a gente fica muito É. por perfil. O cara fica lá no AutoCAD, ele não migra, ele não procura evoluir para um outro software. O arquiteto também acontece isso, eles caem nas fases dos softwares Ah, e eu tenho engenheiro que desenha em CAD perfeitamente, faz projetos excelentes. Mas talvez se ele tivesse uma evolução tecnológica para um BIM, talvez ele tivesse um terço do trabalho. é que o BIM é muito mais complicado, né? Exato. Ele é mais difícil, apesar de que ele está se tornando mais amigável. Sim, sim, sim. Então, no momento que ele tiver um nível de fluidez. de fluidez melhor, aí o trânsito vai ser mais rápido. E eu comecei em 1970 a trabalhar com computador. Uhum, Então, a era dos computadores eu conheço quase praticamente toda, aham, e eu programava. uhum, Os meus projetos, eu fiz os programas. uhum. Né? Então, era uma dificuldade grande, porque nem todos entendiam programação e a complexidade. Nossa. E era difícil tu trabalhar, porque a memória era pequena, né, que tu disponível. O senhor tu começou tinha- lá em MS-DOS ainda? Não, antes disso, Fortran, Algol, PL1, Nossa, antes imagina. disso. Era fita, cartão, depois os rolinhos magnéticos, e aí foi a evolução. Que... Eu toda a vida trabalhei com computador, né? Aham. Porque eu, como trabalhava em saneamento, a área da hidrologia, saneamento, Uhum. barragens e coisas, precisava muita programação, né? Sim. Ah, Tinha que era então, interpretação de dados, né? Mas hoje os programas que eu elaborei no passado, Uhum. hoje são fantásticos que tem aí, Sim. disponível. Tu entra ali, Não é algo velho, mas já é obsoleto, né? meu é totalmente obsoleto. Os que tem aí são fantásticos. Agora, é isso que quando a gente começa a contar a história, começa a falar um pouquinho dessa evolução, né, da educação e do que foi criado, né? Poxa, a gente pega aí, de repente, olha o tempo que se levou para se criar isso. Por exemplo, um software desse que o senhor criou lá em 1980, Ah, usando uma inteligência artificial hoje, talvez ela reproduza isso em 15 segundos. 15 segundos, exatamente. Então, Tu dá o problema e ela te resolve. entende? Então, isso é muito interessante, né? Então, o formando que souber usar isso vai ter uma vantagem fantástica, né? E o mercado é muito próspero, né? É muito amplo ainda, né? O mercado tem, né? O mercado tem. O problema é que ele foca no engenheiro que é resolutivo, é aquele que Dá resultado. resolve, não é aquele que te traz problema. Eu vou falar, não, como é que eu faço isso? Não, vai resolver, né? Sim, fez engenharia, né? Tenta resolver. Mas também, por outro lado, quando é um jovem formando, ele tem que estar, vamos dizer, colado com um cara um pouquinho mais experiente. Uhum. Né, para adquirir a experiência prática, né? A dúvida que ele tem, faço assim, faço assado, né? O cara que já tem a experiência vai dizer, não, é por aqui, né? Sim, vai ser o mentor, né? Vai dar o norte o para tipo ele. do mentor, né? Então é que não sei, eu me lembro do CREA ter um projeto há muito tempo atrás Uhum. de ter o professor, o engenheiro, como é que se diz, como é que era o termo? Não me recordo agora. Que assessorava sempre o formando, ou seja, tu colava Quase um padrinho. Isso, quase um engenheiro anjo, que tá ali para ajudar. Para te dar a direção, né? Nossa, isso atalha muito, né? Conseguir essa Seria uma espécie de uma residência, né? Uhum. Sim, uma residência. Uma Uhum. residência. Faz sentido. E aí vamos puxar um pouquinho do assunto da inteligência artificial, né? Que é um dos temas do nosso CBank aqui. Como é que o senhor vê esse ponto, assim, de trazer a inteligência artificial para dentro das graduações? Sem dúvida é o futuro, né? Né? Não tem como evitar. Agora, assim como a programação trouxe benefícios, né? Uhum. Tu tem que ter o aspecto crítico, né? Aham. Tu não pode solicitar aquilo e achar que aquilo é uma verdade plena, né? Sim. Se tu não tiver a tua crítica correta, Uhum. pode entrar numa fria, né? Uhum. É a mesma coisa, posso citar um exemplo, né? Os calculistas estruturais, né? Uhum. Eles calculavam à mão, Aham. passaram a usar programas, né? Uhum. E os programas cada vez são mais complexos, Sim. né? Aí tu roda o programa, faz o projeto e tu não faz a crítica. Aí tu tem absurdos, né? Porque se você não tem capacidade de aptidão técnica para pelo menos conferir algo que está muito para discrepante, avaliar, isso, exatamente. entende? Porque o programa daqui a pouco rodou essa caneta, um pilar do tamanho dessa caneca,
e um pilar do tamanho dessa caneta. Exatamente. Se você não tem senso crítico, se você não tem aptidão, Você né, não tem a técnica, experiência, não tem o para olhar e conhecimento, dizer, cara, como é que tu vai dizer que está certo ou está errado? né, a caneta que está errada, que está muito pequena, ou a caneca que está muito grande, né? Então, e esse erro é passível porque é um software, né? Ele pode ter E o interpretado. IA ele tem o mesmo problema, né? Sim, Porque ele vai potencializar a tua... eu tenho lido bastante sobre IA e disseram que não, vai ser autônomo, vai conseguir fazer as coisas sozinho. Não, Não, a sinapse que o ser humano tem não nada substitui. vai substituir. O poder de decisão que nós temos, É que a experiência que é gerada ao longo da vida, nada vai substituir isso. sem dúvida. Porque o senhor sabe, cada laudo, cada perícia, cada avaliação que o senhor fez lá em uma barragem, enfim, cada criação que o senhor fez, nenhuma foi igual à outra, né? Não, Então, dificilmente a IA vai conseguir armazenar sim, todas essas informações e exatamente. usar algo igual para tudo, né? É. Essa é a grande questão da Tu engenharia. pode normatizar, mas tu não tem um nível de normatização que possibilite. Ela vai conseguir aproximar bastante, vai Sim, ajudar a aproximar muito sem conteúdo, dúvida, né? sem dúvida. A questão de dar com um pouco de ter acervo, né? De conseguir jogar tudo ali dentro e te facilitar acesso a essas informações é o que eu vejo, assim, que é a maior facilidade da IA, principalmente para o aluno. Você imagina o aluno que está fazendo graduação, todos os conteúdos e todos os materiais que estão vindo para ele dentro da graduação, ele conseguir jogar para dentro da inteligência artificial e tá ali uma consulta rápida. Por exemplo, ele vai pesquisar, me passe os arquivos, né? Me faça um resumo, né? Sobre tudo que foi falado na cadeira de patologia das construções. Ele vai te trazer um briefing daquilo ali, entende? Então ele te otimiza tempo e te dá foco. Mas se ele não participou da aula, é difícil dele E o entender. IA vai ter que aprender, né, sobre o tema, né, porque ele pode buscar uma informação que não está correta, aí ele vai buscar 10 que estão corretas, aí ele vai Sim, ter que decidir qual é que ele vai te informar, né. com certeza. Então mas é promissor, eu acho que o futuro, a gente não pode subestimar a inteligência artificial, Com certeza. como um todo. E eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos futuros engenheiros aí. Deixasse uma mensagem para eles que estão iniciando, que estão entrando na graduação, né? Tem que ter o espírito crítico, né, tem que gostar do que está fazendo, isso é o mais importante em qualquer... Tem que sentir prazer nisso, né? Exatamente, porque se aquilo for um fardo, tem como, tu tem que gostar, né? Sim, Tem que gostar. tem que fazer com E na energia. dúvida, o engenheiro tem dúvida, né? Uhum. Principalmente quando ele é jovem, ele não tem uma certeza sobre aquilo que ele está fazendo. Vai consultar um colega mais experiente, vai pedir, né, um apoio, né? E os engenheiros estão sempre dispostos a colaborar nesse sentido. Vai Né? se aconselhe com alguém, né? Se aconselhe com alguém mais experiente, né? Não Sim. tenha o receio dizendo, eu não sei. Por quê? O ser humano não sabe tudo, né? Então, dizer que eu não sei não é problema. E aprender, nós estamos aprendendo todo dia. Com certeza. E o que eu diria é ser audaz, né? Vá para frente, vai buscar coisa grande, não coisa pequena. Sejam curiosos, né? Isso, curiosidade, ousadia. Sejam curiosos, né? A gente nunca teve a informação com tão fácil acesso, né? Exatamente, essa vantagem. Imagina... E poder trabalhar com equipes no mundo inteiro, né? Hoje tu está aqui em Porto Alegre, se tu é um calculista, tu pode estar calculando para qualquer país do mundo ou interagindo com equipes em qualquer local. Imagina, Então, não temos mais barreiras geográficas, né? Acabaram. Então, para a engenharia é excelente. Né? Sim, mas... E à medida que tu mostra o teu trabalho, tu te integra em grupos em várias partes do mundo. E muito rápido também, né? Consegue acessar locais que eram impossíveis. Que eram inacessíveis antes. Né? Exatamente. Professor, quero lhe agradecer, um prazer, quero deixar os parabéns por o senhor ter dedicado esses 38 anos aí a formar novos engenheiros, né? Agradecer novamente por ter parado um pouquinho do congresso para vir conversar conosco, poder ter compartilhado toda essa experiência do senhor aí, né, com essa sua energia, né, com essa sua satisfação de estar aqui falando do que o senhor escolheu para fazer e do que o senhor ama fazer, né? Isso aí, obrigado. Muito obrigado. Prazer estar aqui.